Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende, mas depende, agora para mim é de manhã, é bom dia, porque eu estou gravando essa aula agora de manhã. Qual é o tema? O tema é erro de Dalberg, como calcular, como interpretar. Pois bem, a fórmula de Dalberg é um sueco, que no início do século XX ele deduziu uma fórmula que é essa daqui, e depois ele publicou esse livro que é constantemente citado, sobretudo na ortodontia, graças ao Houston. Esse autor, em 1983, com esse artigo, ele popularizou essa fórmula. Então, para medir o erro do método, para quantificar o erro cefalométrico, se utiliza essa fórmula, porque ela é mais fácil por parte dos não estatísticos, por parte dos biólogos, dos dentistas, dos médicos, aplicar essa fórmula do que entender o modelo da análise de variância. Então, por causa da simplicidade da fórmula e da relevância do tema, que é a análise de erro, quantificar erros aleatórios, é que na odontologia, a partir de 1983, graças a esse autor, o erro do método é muito frequente com essa fórmula nos artigos de ortodontia. Daí a importância de melhorar a compreensão desse conceito, o erro do método com essa fórmula. Eu recomendo dois artigos. Um é de autores brasileiros, que nessa revista Dental Press Journal Orthodontic, em 2014, Erro do Método, o que é, para que serve. É um texto claro, muito bom. Depois eu recomendo também um artigo de 2020, que ele apresenta a dedução da fórmula. Então, que fórmula é essa? É a fórmula de Dalberg, que é essa daqui do erro. E como é que ela é deduzida? A partir do método da dupla determinação. Nos laboratórios de química, de física, existe um método duplicata. Você mede duas vezes aquela substância, aquele valor de concentração da substância, para verificar se é confiável a sua medição. Então, nesse artigo de 2020, Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 2020, há uma boa dedução da fórmula e uma boa explicação do erro do método, que é uma imprecisão da repetibilidade. Então, essa fórmula está dentro do contexto de repetibilidade. Então, esses autores, Anders Kalner e Alvar Theodorsson, não sei se a pronúncia está boa, eu já verifiquei que eles têm dois artigos em 2020, que são muito bons, ok? Então, a parte teórica vocês conseguem com essas três referências, o artigo do Houston, o artigo do Cansado Laures e esse aqui. Agora, é importantíssimo ler esses dois, tá? E depois ler esse daqui com maior compreensão. Muito bem. Agora, com o programa Minitab, eu encontrei esse artigo de 2009 que fala sobre a fórmula de Dalberg, fala desse erro, né? E ele apresenta 20 valores de coroa, né, de largura da coroa, e ele faz uma explicação com o erro do método por meio de 20 valores. Hoje se sabe que tem que ser pelo menos 25, então é recomendado 25. O erro do método é uma estatística muito utilizada na ortodontia, para estimar a precisão da medida, que é uma dificuldade em pesquisa de ortodontia, ortopedia facial. É um dos métodos mais utilizados para ver a grandeza de erros casuais ou erros aleatórios. Nesse caso, não é um teste de significância, mas uma avaliação de qual a diferença típica entre a verdadeira medida e a obtida pelo método. Assim, método de medição. Assim sendo, esse erro é expresso em milímetros ou graus, dependendo da unidade de mensuração da variável. O meu foco aqui é cefalometria e ortodontia. É natural que as medidas envolvam pontos cefalométricos, difícil visualização e identificação,
e daí o erro casual seja maior, né? Não há uma regra objetiva para dizer até quantos milímetros ou graus de zero seriam aceitáveis, por isso depende da interpretação que se faz da mensuração. Muitos autores entendem que medidas lineares é aceitável até 1 milímetro e medidas angulares até 1,5 graus. Bom, por que é importante esse tema? Pelo seguinte, verifiquemos, observemos o teste T de Student. Aqui obtenho um T calculado, eu tenho a média da amostra, aqui eu atribuo zero, tá? Imaginando que não tem diferença entre as medições, né? E aqui eu tenho um desvio padrão que está no meio da amostra. Esse desvio padrão aqui está no denominador. Então, quanto maior esse desvio padrão, menor o T. Então, olha que interessante. O aumento do erro casual ou aleatório na medição infla esse valor S. O valor S aqui aumenta. Então, o valor S ele já carrega consigo uma variabilidade natural biológica, mas o pesquisador, o avaliador, o medidor das medidas cefalométricas, ele pode acrescentar um erro adicional aleatório. Então, o S aumenta. Aumentando o S, diminui T, a estatística T. E aí o teste fica com menor poder estatístico. E aqui eu procurei explicar a ideia. Maior o erro aleatório, maior o S. Menor o S, menor o T. Aqui teria que colocar T. Menor o T, menor o poder do teste estatístico. Idem para os demais testes estatísticos. Porque aqui é a chamada variabilidade residual dentro dos grupos, né? E daí a necessidade de controlar, de diminuir, de quantificar esse erro de medição. Então aqui eu tenho valores daquele artigo que eu falei que ia me basear, de 20 valores de coroa, A, B, C, D, aqui vai dar 20. Né? E faz uma primeira medida e uma segunda medida. Né? Muito bem, é o chamado método das duplicatas, né? São valores hipotéticos e eu quero saber, é confiável ou não é confiável? Essas medidas são confiáveis ou não são confiáveis? Então, a primeira coisa a fazer é realizar o teste T de Students. Eu fiz aqui um teste de medidas não pareadas. Então, vamos dizer assim que aqui eu não fiz um teste da maneira correta. Então, o que seria fazer o teste da maneira correta? Eu cometi um pequeno equívoco. Eu fiz teste de amostras independentes e daí concluí. Não diferem as médias, não há viés, não há erro de tamanho, não há abismo. Perfeito. Só que o teste aqui devia ser o pareado. Agora que eu percebi. Então, vou fazer agora. Ctrl C, eu venho aqui, né? Eu peguei desde o T1 aí, perfeito. Então, agora eu, né? Opa, eu volto aqui. Opa, vou fazer melhor. Vou vir aqui e vou pegar o T1 e T2 só. Selecionei. Agora consigo. Então, fazer o teste pareado. Como é que eu faço? Stat, estatística básica, T-Pirate. Está vendo aqui? T-Pirate. Então, eu coloco amostras. A primeira amostra aqui. Clico duas vezes. Aqui, clico duas vezes. Pronto. Então, o que eu observo aí? Observo que um p-valor deu 0,267, certo? Então, aqui eu teria que substituir e a conclusão é a mesma, tá? A conclusão aqui é a mesma. Eu tiro aqui. Então, esse p-valor aqui, ele deu um valor 267 e ele é um valor acima, né, de 0,05. Então, não diferem as médias, que aqui é Pirate, né? Que o teste seria pareado, Pirate Test. Não diferem as médias, ok? Aqui eu teria aqui um outro intervalo de confiança. Não diferem as médias porque o p-valor aqui deu 26% e o t-valor deu 1,14, ok?
Então, não havendo o viés, não havendo erro sistemático, então eu vou adiante com o cálculo do erro de Dalberg. Então, a primeira condição foi satisfeita. Então, pode-se quantificar o erro aleatório com a fórmula de Dalberg, que é uma fórmula que alguns livros falam 1916, eu já ouvi falar 1926, bom, não importa. O que importa é que 1940 é o livro que ele apresenta essa fórmula e constantemente se faz referência ao livro dele, 1940. E essa fórmula vem do método das duplicadas, tá? E ele entra então em 1983, ele entra na ortodontia e aí se popularizou pelo Houston, artigo 11, né? E ele está nas condições da incerteza de repetibilidade. Na antropometria, ele já é também muito aplicado, o erro técnico em medição na antropometria, tá? Então, como é que eu faço essa análise, né? Então, volto aqui, eu tenho os dados aqui na primeira seção e na segunda seção, e aqui eu tenho as coroas, tá? Daí eu coloquei os dados de outra forma, eu coloquei os dados assim, larguras na coluna C1, na coluna C2 eu tenho as coroas são 20, né? Aí prossegue até 20, e aqui eu tenho as seções, são 1 e 2. Então, esses valores eu fui no programa Minitab e na janela de comando, eu dou Ctrl mais L e daí abre a janela de comandos, né? E aí na janela de comando eu digito esse comando, nest C1 igual a C2 vezes C3. C2, espacinho C3. Onde em C2 eu tenho coroa, C3 a seção. C1 são os dados, tá? Então eu vou colocar o quê? Eu vou colocar nested C1 é igual a C2, C3. Onde C2 é coroa, que é o mais importante, que é o que eu quero, que eu desejo C6, C3 é a seção. Então eu aplico esses comandos e olha o que eu obtenho de bate-pronto. Eu já obtenho aqui essa variância componentes aqui. Isso daqui é algo muito relevante. Por quê? Porque aqui já tenho o erro de Dalberg. Quanto vale o erro de Dalberg? Vale aqui, ó, raiz quadrada de 0,07. 0,084 erro de Dalberg. Como é uma medida, vamos dizer assim, fosse uma medida cefalométrica, eu diria, olha, está menor que 1 milímetro. Se fosse uma medida cefalométrica linear, eu diria menor que 1 milímetro. Então é aceitável o erro. Mas aqui eu estou com largura de dentes, então eu não sei exatamente o critério, o valor, o critério clinicamente aceitável, né? Dependendo do pesquisador, da sensibilidade dele com o fenômeno, do que está sendo estudado. E eu tenho também já a relação calculada entre a variância de Dalberg, o erro de Dalberg, com a variância total. A variância, então se eu dividir aqui 0,07, né, que é a variância de Dalberg, com o total, que eu já tenho esse valor 2,53, ou seja, já está aqui, já foi calculado. E a confiabilidade já está dada aqui, ó. Então eu já tenho uma medida confiável, porque está acima de 90%. Então, veja bem, eu já sei que é menor que 1 milímetro, vamos dizer assim, se fosse uma medida cefalométrica, é aceitável, e eu tenho também um índice de confiabilidade acima de 90%. E eu posso calcular também o erro do método relativo, que é Dalberg sobre a média geral. Então, a média dos 40 valores, eu pego os 40 valores de largura da coroa e dá 8,57. Eu faço essa divisão, multiplico por 100, deu menos que 1%, ou seja, está menor que 5%, que, por exemplo, na antropometria se segue muito 5%. Então, vocês vejam que, por meio de um simples comando, eu tenho rapidamente as informações necessárias para dizer se a minha medição foi ou não confiável. E no menu do Minitab, eu entraria com Stat, ANOVA,
completamente aninhada, o nested quer dizer aninhado, né? E aí que em cima eu tenho largura, C2 é coroa, C3 é seção. A resposta é a largura e o fatores é coroa e seção. Eu dou OK e pronto, eu já tenho todo a análise. Muito bem, então agora eu vou rapidamente fazer com o programa Minitab. Eu vou copiar essas três colunas, na verdade. Então agora eu vou abrir uma nova situação. Eu tenho aqui as três colunas. Opa, estou sempre colocando errado aqui. Então vou pegar de novo aí. Vou pegar direito. Pronto. Eu pego aqui no programa Minitab. Então, eu tenho os valores. Bom, eu preciso saber a média geral para calcular o TEM da forma percentual, né? O método da forma percentual, que é Dalberg, que é o S de Dalberg, dividido pela média geral. MG aqui é média geral para mim, né? Então eu sei que é 0,084, que dá o erro de Dalberg, 0,084, dividido pela média geral. Como é que eu faço a média geral? É muito simples. Acho que se eu escrever aqui, ó, estatística básica, largura, olha aqui, ó, eu já tenho 8,57. Então, Ctrl C seria 8,57. E aqui eu já teria um valor aproximadamente 1%, tá? Bom, muito bem, mas vamos resolver logo. Então, um caminho é Ctrl L, nested, a janela de comando, Ctrl L, C1 igual a C2, C3. Clico aqui, acabou. Já tenho tudo. Veja, aqui já está Dalberg, 0,084. Já tenho aqui a confiabilidade da medição, ok? E eu já tenho aqui a relação das variâncias, da variância do erro Dalberg com a variância total, com 2,53. Então, esse 2,53 é menor que aquele 3% que recomenda um autor chamado Mitigard, né, que ele fez uma pesquisa muito conhecida na odontologia. E nessa pesquisa eles recomendam que essa relação seja inferior a 3%. Pois bem, se fosse via mouse seria stat, a nova, fulled, e aqui eu colocaria larguras e aqui os fatores. Primeiro a coroa, que é o que eu mais desejo, espaço, seção. E eu clico aqui novamente e novamente eu tenho aqui o erro de Dalberg. Então, espero que tenham entendido. Obrigado pela atenção.